Por que os escolhidos estão sendo atacados com sonhos estranhos? Se você está vendo este vídeo, isso definitivamente não é por acaso. Você clicou aqui porque algo dentro de você sentiu que precisava entender o que está acontecendo. E agora, me responda com sinceridade, por que os escolhidos estão sendo atacados com sonhos estranhos? Porque, nos últimos dias, você tem acordado assustado, com lembranças confusas, símbolos misteriosos e sensações que não consegue explicar. Isso que você está vivendo pode ser um sinal de alerta. E a resposta para isso pode mudar a forma como você vê o mundo espiritual. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui hoje pode te impactar profundamente, principalmente se você for um dos escolhidos. Imagine o seguinte: uma mulher simples, de fé sincera, começa a ter sonhos repetitivos com portas se fechando, pessoas a observando no escuro e vultos que a seguem. Ela acorda suada, o coração acelerado e uma certeza estranha dentro de si: Deus está tentando me dizer algo. Ao conversar com outras pessoas espirituais, ela descobre que não está sozinha. Milhares relatam exatamente os mesmos tipos de sonhos. E é aqui que mora o mistério. Por que pessoas que têm uma ligação especial com o espiritual estão sendo visitadas, noite após noite, por imagens perturbadoras? Seriam ataques? Seriam revelações? Ou testes? A verdade está sendo encoberta por camadas de confusão, e neste vídeo vamos revelar, com detalhes, o que tudo isso significa. É importante você entender que o mundo espiritual está mais ativo do que nunca. E quando Deus escolhe alguém para uma missão, essa pessoa se torna avisada. Sim, os ataques aumentam. As tentações se intensificam. E os sonhos se tornam ferramentas. Ferramentas que podem vir diretamente de Deus para te avisar, te acordar, te preparar. Ou, ao contrário, podem ser armadilhas criadas pelo inimigo para te confundir, para infiltrar medos no seu subconsciente. Você já sentiu que sonhou com algo e isso te acompanhou durante todo o dia? Já acordou e teve a sensação de que algo ruim estava à espreita? Isso não é só psicológico. Os escolhidos possuem uma sensibilidade espiritual acima da média, e por isso seus sonhos se tornam um campo de batalha invisível. Vamos direto ao ponto. Sinal número 1. Você tem sonhado com perseguições, corridas, ou tenta fugir de algo sem saber exatamente o que é. Esse tipo de sonho é clássico entre os escolhidos em processo de ativação espiritual. Ele indica que seu espírito está em alerta, tentando escapar de forças contrárias que não querem que você avance. Esses sonhos costumam vir acompanhados de sensação de impotência, medo paralisante ou cansaço extremo ao acordar. Isso acontece porque, durante o sono, seu espírito continua ativo, e sim, ele pode estar enfrentando lutas reais no plano espiritual. Comente abaixo. Você tem tido sonhos onde sente que está sendo seguido ou caçado? Se sim, isso pode ser um dos maiores sinais de que algo está sendo revelado a você. O segundo sinal é ainda mais estranho. Sonhos com lugares escuros, casas abandonadas, cemitérios ou passagens subterrâneas. Esses ambientes não aparecem por acaso. Eles representam partes do seu interior que ainda não foram iluminadas pela verdade espiritual. Deus pode estar te mostrando áreas da sua vida que precisam ser libertas. Mas também, o inimigo pode estar tentando te prender em ciclos de medo, usando imagens que geram inquietação e dúvida. A pergunta que você deve se fazer ao acordar não é por que sonhei isso, mas sim o que esse sonho quer que eu enfrente. Os escolhidos geralmente têm essas visões noturnas quando estão prestes a entrar em uma nova fase espiritual. O terceiro sinal, e esse costuma surpreender quem o descobre, são os sonhos em que você conversa com pessoas que já morreram. Isso acontece com mais frequência do que se imagina, e pode significar diversas coisas. Quando esses sonhos são pacíficos, podem indicar que há uma mensagem sendo passada, ou um fechamento de ciclos antigos. Mas quando são estranhos, perturbadores ou a pessoa tenta te guiar para algum lugar desconhecido, pare tudo. Isso é um alerta gravíssimo. O mundo espiritual pode estar tentando te confundir. E nesse momento, você precisa fortalecer sua conexão com Deus, buscar discernimento e orar imediatamente ao acordar. Muitos escolhidos ignoram esse tipo de sinal e acabam se afastando do seu propósito. O quarto sinal é o sonho recorrente. Sabe aquele mesmo sonho que se repete várias vezes, às vezes por meses? Isso é uma forma clara de comunicação espiritual. Deus, muitas vezes,
repete mensagens quando sabe que não estamos prestando atenção. E o inimigo também repete suas investidas quando percebe que estamos vulneráveis. Os sonhos recorrentes podem conter pistas sobre decisões importantes que você deve tomar, pessoas que deve se afastar ou caminhos que deve seguir. Alguns relatos falam de sonhos com números, símbolos, e até mesmo frases escritas em línguas estranhas. Tudo isso tem uma razão, e os escolhidos estão sendo treinados para decifrar esses códigos espirituais. Quinto sinal: sonhos em que você está sendo observado. Pode parecer simples, mas é profundamente espiritual. Muitas pessoas relatam que nos sonhos sentem que estão sendo vigiadas por olhos invisíveis, sombras atrás de cortinas ou câmeras ocultas. Isso simboliza que você está sendo monitorado. E aqui entra algo muito importante: os escolhidos, quando despertam, incomodam não só o mundo físico, mas o espiritual também. Há olhos sobre você. E os sonhos revelam essa realidade. Se você já teve esse tipo de sonho, comente abaixo: eu senti os olhos. Assim saberei que você está entre os que estão sendo despertados espiritualmente. Isso é mais comum do que você imagina, e carrega um peso profético. Agora, deixe-me te contar uma história real. Um homem, que se dizia cético, começou a ter sonhos com a mesma figura, um ser encapuzado que o observava de longe, sem dizer uma palavra. No início, ele não deu importância. Mas com o tempo, o sonho começou a mudar. O ser se aproximava, tocava o ombro dele e dizia apenas uma frase: você está sendo chamado. Assustado, ele procurou orientação espiritual, e descobriu que vários outros escolhidos estavam tendo sonhos semelhantes. Quando começou a orar e buscar respostas, seu sonho mudou. Ele se via caminhando em uma estrada de luz, ouvindo uma voz que dizia: agora você sabe quem é. Sua vida se transformou completamente. Coincidência? Ou chamado divino? Essas experiências nos mostram que os sonhos não são meras criações da mente. Eles são canais, portais, mensagens e, muitas vezes, avisos. E é por isso que os escolhidos são os mais atacados nesse campo. Porque, diferente dos outros, eles têm a chave para interpretar, para transformar, para agir. Mas atenção, ignorar esses sinais pode trazer consequências. Quantas pessoas estão sendo avisadas, mas continuam levando a vida no automático, sem perceber que estão em guerra espiritual? Não seja uma delas. Reflita: quais sonhos têm te perseguido ultimamente? O que eles podem estar querendo te mostrar? E mais importante, você está ouvindo? Há algo que você precisa entender de uma vez por todas: os sonhos dos escolhidos não são sonhos comuns. Eles não surgem apenas porque você comeu algo pesado ou porque assistiu algo estranho antes de dormir. Os seus sonhos são espiritualmente arquitetados. São mensagens, batalhas e revelações que estão acontecendo em outra dimensão, e sim, eles têm um propósito. Quando o Espírito Santo começa a ativar os escolhidos, uma das primeiras áreas onde essa ativação acontece é durante o sono. Porque é nesse momento que sua mente consciente está em repouso, e seu espírito pode receber com mais clareza aquilo que Deus quer revelar, ou aquilo que o inimigo está tentando impedir. Mas por que sonhos tão estranhos, confusos e às vezes assustadores? Justamente porque há resistência. Toda vez que você está prestes a subir espiritualmente, haverá uma força contrária tentando te puxar para trás. É como se o mundo espiritual estivesse travando uma guerra silenciosa, e os seus sonhos são os campos onde essas batalhas estão sendo travadas. Muitos dos escolhidos relatam acordar cansados, mesmo após longas horas de sono. Isso acontece porque seu espírito está em batalha enquanto o corpo descansa. E não se engane, quanto maior sua sensibilidade espiritual, mais visado você será durante a noite. Porque o inimigo sabe que, se não te parar nos sonhos, ele não te para mais. Algumas pessoas têm sonhos com símbolos recorrentes: serpentes, relógios quebrados, espelhos rachados, portas que não se abrem, água turva ou fogo em locais errados. Todos esses elementos carregam um significado espiritual. Por exemplo, serpentes costumam representar mentiras ou traições ao redor de você. Relógios quebrados indicam atrasos espirituais ou ciclos que precisam ser fechados. Portas trancadas mostram oportunidades que o inimigo está tentando impedir que você alcance. Se você tem visto esses elementos nos seus sonhos, não ignore. Anote. Ore.
Busque discernimento. Deus fala com os escolhidos de maneiras sutis, mas poderosas. Você só precisa estar atento. E há também os chamados sonhos proféticos. Esses são raros, mas extremamente importantes. Eles costumam mostrar acontecimentos futuros, tanto na sua vida pessoal quanto em relação ao mundo. Alguns escolhidos relatam ter sonhado com catástrofes dias antes delas acontecerem. Outros veem pessoas que ainda não conhecem, e depois, misteriosamente, essas pessoas surgem em suas vidas. Se você já teve esse tipo de sonho, você pode estar sendo preparado para algo muito maior do que imagina. E aqui vai uma pergunta crucial. Você já sonhou algo que, dias depois, se cumpriu? Se sim, comente abaixo "Eu sonhei antes". Sua resposta pode confirmar que você está sendo usado como canal de revelação divina. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como eu sei se meu sonho é espiritual, psicológico ou apenas algo sem sentido? A resposta está na energia que ele carrega. Sonhos espirituais deixam marcas. Você acorda com uma sensação forte, uma mensagem na mente ou uma inquietação que te persegue o dia inteiro. Sonhos comuns passam rápido, somem em minutos. Mas os sonhos enviados para os escolhidos permanecem. E o mais interessante, com o passar do tempo, eles vão se conectando como peças de um quebra-cabeça. Você vai perceber que nada foi por acaso. Que cada imagem, cada detalhe, cada sensação tinha uma função específica. Era um alerta. Era um chamado. Era uma revelação. Vou te contar agora o relato de uma jovem que escreveu para o nosso canal, dizendo que estava semanas tendo o mesmo sonho. Ela caminhava por um deserto seco, sozinha, e uma figura encapuzada a seguia de longe. No início, ela corria, se escondia, gritava, mas ninguém a ouvia. Até que em um dos sonhos, ela decide parar de correr e enfrenta a figura. Nesse momento, ela ouve a voz dizendo: "Você já sabe quem você é." Quando acordou, algo mudou. Ela começou a ter sonhos com luz, escadas douradas e salmos sendo recitados em línguas que ela nunca tinha estudado. A partir dali, ela entendeu que os sonhos estranhos eram parte de um processo. Deus estava testando sua coragem, preparando seu espírito. E quando ela venceu o medo, o espiritual se revelou. Muitos dos escolhidos passam por esse processo. Primeiro, os sonhos são caóticos, confusos, perturbadores. Depois, conforme a pessoa começa a buscar respostas em Deus, os sonhos vão mudando. A escuridão vai dando lugar à luz. As perseguições se transformam em guias. E o medo se torna entendimento. Isso mostra que o espírito do escolhido está amadurecendo. Está se fortalecendo. Está despertando para seu verdadeiro propósito. Mas, para isso acontecer, é preciso que você pare de fugir dos seus sonhos. Comece a enfrentá-los. Anote cada detalhe. Ore antes de dormir. Peça proteção e discernimento. Porque o que você vê à noite pode ser o que está decidindo seu caminho durante o dia. Há também os sonhos em que o escolhido vê a si mesmo em espelhos quebrados ou se enxergando de fora do corpo. Isso simboliza crise de identidade espiritual. É como se o seu espírito estivesse tentando te mostrar que há partes de você que ainda não se reconhecem como filho ou filha de Deus. O inimigo sabe disso, e usa esses momentos de fragilidade para infiltrar medo, dúvida e insegurança. Por isso, esses sonhos costumam ser acompanhados de sensações como vergonha, confusão ou sensação de estar perdido. Mas preste atenção, se você teve esse tipo de sonho recentemente, talvez seja a hora de você se reconectar com sua essência espiritual. De se lembrar de quem você é, e de quem te escolheu. E agora vem uma das partes mais importantes deste vídeo: como se proteger desses ataques. Como transformar seus sonhos em canais de revelação, e não em armadilhas do inimigo. A primeira coisa que você precisa fazer é consagrar o seu sono. Nunca vá dormir sem antes fazer uma oração sincera. Peça para que Deus guarde sua mente, proteja seu espírito e fale contigo, se for da vontade dele. Em segundo lugar, mantenha perto de você objetos espirituais que te conectam com o divino, uma Bíblia aberta, um salmo lido em voz alta, ou até mesmo uma música de adoração suave tocando ao fundo. Essas pequenas atitudes fazem toda a diferença no mundo espiritual. E você vai começar a notar a mudança nos seus sonhos. Além da consagração diária do seu sono,
Existe uma prática espiritual poderosa que os escolhidos utilizam há séculos: a vigilância da mente antes de dormir. O que você consome nos minutos antes de fechar os olhos influencia diretamente o mundo espiritual que se manifesta durante seus sonhos. Se você passa horas vendo conteúdos negativos, ansiosos ou carregados de violência, está abrindo brechas espirituais. Mas se você direciona seus pensamentos para a luz, para a presença de Deus, para versículos ou promessas divinas, sua mente se alinha ao céu, e o mundo espiritual responde. Essa vigilância é como levantar muralhas em volta do seu espírito enquanto você dorme. E essas muralhas são fundamentais quando os ataques noturnos começam a se intensificar. Existe ainda um padrão muito curioso relatado entre os escolhidos que sonham com guerras, lutas espirituais ou entidades sombrias tentando impedir seus passos. Esses sonhos não surgem do nada. Eles costumam anteceder momentos de grandes revelações ou promoções espirituais. Em outras palavras, se você está sendo muito atacado durante a noite, é porque algo está prestes a ser liberado na sua vida. O inimigo nunca ataca alguém que está parado. Ele ataca quem está em movimento. E se os seus sonhos estão mais intensos, mais simbólicos, mais perturbadores, então você precisa se alegrar. Porque isso é um sinal claro de que seu chamado está ativando algo no espiritual. Comente abaixo: estou sendo atacado porque estou perto da minha missão. Vamos ver quantos de nós estamos passando pela mesma batalha silenciosa. E tem mais. Você já teve a sensação de acordar às 3 horas da manhã após um sonho estranho e sentir como se estivesse sendo observado? Como se o ambiente ao seu redor estivesse diferente, mais denso ou carregado? Esse horário, conhecido como hora morta ou hora espiritual, é onde a batalha entre luz e trevas está no seu pico. Os escolhidos costumam ser despertados nesse horário não por acaso, mas porque algo está se movendo ao redor deles. É nesse momento que orações têm mais poder, revelações mais clareza, e ataques espirituais mais intensidade. Se isso já aconteceu com você, levante-se, ore, clame pelo nome de Jesus. Porque algo, ou alguém, pode estar tentando impedir que você receba aquilo que foi preparado para a sua vida. Outra coisa que poucos falam, mas que é extremamente real: existem sonhos onde você recebe mensagens diretas. Vozes que te chamam pelo nome, frases que surgem do nada, ou até mesmo cartas sendo entregues por figuras celestiais. Esses sonhos são tratados no mundo espiritual como entregas proféticas. Quando um escolhido recebe algo assim, ele precisa guardar com atenção cada palavra, cada símbolo, cada rosto. Às vezes, a resposta que você tanto busca, sobre seu propósito, sua missão, seu futuro, já foi entregue num sonho, mas você não deu atenção. Por isso, mantenha sempre um caderno de sonhos. Escreva tudo, mesmo que pareça confuso, sem lógica. Depois de alguns dias, você começará a perceber conexões. E vai se dar conta de que Deus estava falando com você o tempo todo. Mas não pense que todo sonho com figuras boas significa que o sonho veio de Deus. O mundo espiritual também é astuto. Existem entidades que se disfarçam de luz, que se passam por anjos, que falam com voz doce, mas escondem intenções de manipulação. É por isso que o discernimento espiritual é indispensável. Sempre que tiver um sonho com figuras que te oferecem algo, pergunte dentro do próprio sonho: você vem da parte de Deus? Parece loucura, mas muitos dos escolhidos já relataram que ao perguntar isso em sonhos, as figuras desaparecem ou se revelam com rostos sombrios. Isso mostra que o seu espírito está acordado, mesmo durante o sono, e tem poder de discernimento. Nunca aceite presentes, alianças ou convites em sonhos sem testar o espírito por trás daquilo. Agora, talvez você esteja se perguntando: e se eu não consigo lembrar dos meus sonhos? Isso significa que não estou sendo visitado espiritualmente. A resposta é: não necessariamente. Muitas vezes, os ataques mais intensos ou revelações mais profundas são feitas de maneira que você não se lembre. Isso porque o inimigo sabe que, se você lembrar, pode orar com autoridade e cancelar o que foi tentado. Ou, no caso de revelações divinas, pode agir com sabedoria. Então ele tenta apagar da sua memória. Mas existe um segredo espiritual para isso. Ao acordar, mesmo que você não lembre de nada, ore declarando: todo sonho enviado contra mim está cancelado. E toda revelação que vem de Deus, eu recebo e entendo. Faça isso com fé, e sua sensibilidade espiritual começará a despertar.
Vamos a outro caso real, vindo de uma inscrita do canal. Ela relatou que, durante semanas, sonhava com um labirinto infinito. Sempre que tentava sair, voltava para o mesmo lugar. Às vezes era dia, às vezes noite. Um ciclo que parecia não ter fim. Ao assistir nossos vídeos, entendeu que estava presa em um padrão espiritual de repetição. Começou a orar todas as noites antes de dormir, pedindo libertação e revelação. Após 7 dias, teve um novo sonho. No mesmo labirinto, uma porta se abriu, e uma voz disse: "Você venceu o ciclo." Quando acordou, sentiu algo físico saindo de seu corpo. Uma opressão que a acompanhava há anos simplesmente sumiu. Desde então, seus sonhos mudaram completamente. Isso é real. E mostra que, quando o escolhido enfrenta seus sonhos com fé e coragem, o espiritual responde. Os sonhos também revelam batalhas ancestrais. Às vezes, você está enfrentando algo que vem da sua linhagem espiritual. Maldições, pactos antigos, traumas familiares. Tudo isso pode aparecer simbolicamente nos seus sonhos. Por isso, muitos dos escolhidos têm visões com antepassados, com guerras antigas ou com lugares que nunca visitaram. É o seu espírito acessando memórias espirituais que precisam ser curadas. Quando você sonha com sua família brigando, com casas da sua infância ou com eventos que te marcaram emocionalmente, isso pode significar que há uma libertação que ainda precisa acontecer. E Deus, na sua infinita sabedoria, está te guiando através dos sonhos para que você enxergue o que precisa ser rompido. Se você chegou até aqui, é porque seu espírito já entendeu que nada disso é por acaso. Os sonhos estranhos, as sensações ao acordar, os símbolos repetitivos, as vozes misteriosas e os ambientes desconhecidos que visitam sua mente à noite, tudo isso tem um motivo. Você não está enlouquecendo. Você está despertando. E esse despertar não é leve, não é fácil, nem sempre é agradável. Mas ele é necessário. Os escolhidos são testados, preparados e moldados muitas vezes no silêncio da madrugada, enquanto o mundo dorme e o céu fala. É por isso que o campo de batalha dos sonhos é tão intenso, porque é nele que o seu propósito começa a ser revelado, enfrentado e protegido. E quanto maior for o chamado, mais violenta será a resistência. Você pode continuar ignorando seus sonhos, achando que é tudo coisa da sua cabeça, ou pode começar a entender que o mundo espiritual está tentando te alertar, te proteger e te instruir. Lembre-se, o inimigo ataca aquilo que teme. Se seus sonhos têm sido perturbadores, repetitivos ou intensos, é porque sua luz já está incomodando as trevas. E se você tem sido chamado, não será por acaso que está enfrentando tudo isso durante a noite. Comece hoje mesmo a se posicionar espiritualmente. Ore antes de dormir. Anote seus sonhos. Peça discernimento ao Espírito Santo. E quando acordar, declare: nada poderá me impedir de cumprir meu propósito. Porque esse propósito já está se manifestando. Talvez o mais importante de tudo isso seja entender que o sonho é só o começo. É apenas a porta de entrada. O verdadeiro mover acontece quando você decide agir com base no que foi revelado. Quando você decide romper com padrões espirituais, cortar laços invisíveis e se alinhar com aquilo que Deus tem para você. E se os seus sonhos têm te mostrado confusão, medo ou perseguição, então está na hora de você se fortalecer. Porque a guerra só acontece onde existe algo precioso a ser protegido. Você é esse algo. Você carrega um chamado, uma missão, uma unção. E por isso, os céus falam com você. Mas também por isso, os ataques vêm. E agora que você entendeu isso, você nunca mais será o mesmo. Antes de encerrar, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Comente aqui embaixo: eu não ignoro meus sonhos, se você sente que essa mensagem falou diretamente com você. Esse comentário é mais que uma frase, é um ato espiritual. É uma declaração de que você entendeu o alerta e está pronto para ouvir, interpretar e agir. E se você conhece alguém que tem tido muitos sonhos estranhos e não entende o porquê, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus usará para abrir os olhos de alguém que está prestes a ser despertado. E lembre-se, isso tudo foi só o começo. No próximo vídeo, vou revelar os 7 tipos de sonhos que indicam que você está sendo perseguido espiritualmente e como identificá-los na hora. Não perca isso por nada.
Ative o sininho agora mesmo e se inscreva no canal Sinais dos Escolhidos, porque o que está vindo vai te abrir os olhos como nunca antes. E se você sentiu essa mensagem como um sinal, não ignore. Porque lembra o que eu disse no início? Se você está assistindo isso, não é por acaso. Sino e antes de ir, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta. Seu espírito sabe que algo mudou. E agora, você está pronto.